Olá, eu sou Lilian Busato e estamos de volta com mais um Alesp Conecta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conflito entre vizinhos na quarentena. E para esse nosso bate-papo, eu recebo como meu convidado o Dr. Tiago Natalio, que ele é especialista em direito condominial. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso programa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, Lilian. Olá a você, olá a toda a sua audiência. Doutor, hoje nós vamos falar muito de conflito entre vizinhos, né? Por causa do isolamento social, essa quarentena, a gente tem ouvido falar muito, e tem passado também na televisão, né? Que o conflito entre os vizinhos está aumentando demais. O senhor, na visão do senhor, como especialista nisso, o senhor daria de conselhos para evitar conflitos e processos judiciais? Na verdade, nesse momento, realmente os conflitos têm intensificado muito. Isso dado o fato de que, num momento anterior, imaginando como exemplo os condomínios residenciais, era normal as crianças ficarem em casa junto com as pessoas que estão cuidando e não haver nenhum tipo de trabalho em casa. Então a criança acabava tendo aquela liberdade de brincar, pular e etc. Hoje, com o efeito da pandemia, o home office aumentou muito nos condomínios. Então, ao mesmo tempo que nós temos as crianças que também não podem sair de casa, nós temos os pais que estão trabalhando dentro de casa. Então, realmente, esse momento está muito delicado. Eu acredito aí que o bom senso é sempre a grande chave de toda essa questão, e também se usar aí da empatia, né? Nós temos que pensar, nós temos que se colocar no lugar do outro, para que a gente tenha uma condição mínima de entender o momento de nós limitarmos as brincadeiras das crianças e o momento de nós imaginarmos que as crianças estão no apartamento de cima e elas também precisam de brincar porque estão presas durante o dia inteiro. Doutor Tiago, e esse conflito, qual que hoje é o papel do síndico? Eu acho que hoje o síndico ele é muito mais importante, né? Por causa dos conflitos. Qual é o papel dele? Qual o poder de decisão ele tem? Até onde ele pode chegar para evitar medidas judiciais? O papel do síndico, ele sempre foi muito importante. Acredito que nesse momento passa a ser muito maior. Por conta até do fato dos conflitos terem se intensificado muito. E também nós estamos num momento muito delicado, do qual nós não estamos conseguindo fazer as assembleias de condomínio. As assembleias de condomínio, em sua maioria, em sua grande maioria, na verdade, elas têm por costume acontecer de forma presencial. Digo presencial, aquela que nós descemos no salão de festa e etc., e nos reunimos, e com essa impossibilidade de aglomeração, tem aumentado bastante o poder do síndico, porque o poder de decisão que antes ele conseguia dividir com os demais, hoje ele não está tendo essa oportunidade. Então, realmente, a responsabilidade aumentou bastante do síndico, os conflitos aumentaram muito mais, e ao síndico, acredito que cabe, neste momento, se usar de bastante, vamos dizer assim, de uma assessoria, tanto administrativa, que seria a própria administradora do condomínio, quanto uma assessoria jurídica, que vai envolver os problemas e os conflitos que possam acontecer, para que ele tenha cada vez mais força nas suas decisões. Isso não quer dizer também que ele não tenha que contar com o corpo diretivo, que é composto lá pelos conselheiros do condomínio, que vai servir para poder dar essa base e intensificar essa forma dele de representação do condomínio. Ele pode chegar a dar uma advertência por causa de brigas, ou ele não consegue fazer isso sem uma assembleia extraordinária? Na verdade, isso aí já está dentro das funções do síndico. No artigo 1348 do Código Civil, lá está previsto que ao síndico cabe fazer cumprir a convenção do condomínio e o regulamento interno. Ou seja, aqueles condôminos, conforme o 1336, que de alguma forma vão contra o sossego, a segurança ou a saúde dos demais condôminos,
eles podem sim sofrer advertências com base na convenção do condomínio e no regulamento interno. Então, o síndico tinha esse poder e continua tendo de fazer as advertências e aplicar as multas. Ele então também tem autonomia de aplicar a multa caso em reincidência, ou ele já pode aplicar a multa numa primeira reclamação. Como que funciona isso? O que nós sempre orientamos, e esse também tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária, é que o síndico tenha que sempre aplicar uma advertência antes, para num segundo momento, diante de uma reincidência, aí sim ele aplica a multa conforme a convenção do condomínio. Essa multa, ela pode ser do valor de um salário mínimo, se constar assim da convenção do condomínio, ou até mesmo o valor de uma cota. Em alguns condomínios, através de convenções, falam de meia cota, e aí de condomínio para condomínio vai ter uma dosagem diferente. E quando o síndico ele não aplica nada e não toma nenhuma medida em favor ou para proteger um vizinho que está sendo ofendido, está sendo escarneado, e ele não acaba não tomando medida e fica postergando a sua decisão. Qual é a atitude e a postura desse proprietário do imóvel? Ele recorrer à justiça ou fazer um boletim de ocorrência contra o vizinho? Qual seria a postura correta desse proprietário? Um dos grandes diferenciais do síndico, e na verdade uma grande qualidade que ele tem que ter, é realmente de ser imparcial. Ser imparcial significa que ele não vai tomar lado de ninguém, não vai defender uma das partes, de modo que ele vai conseguir dar uma aplicabilidade correta dentro do condomínio, baseado nessas normas. Então, o síndico não tem esse direito de não querer aplicar uma advertência. Na verdade, aplicar a advertência e aplicar a multa é uma atribuição que está devidamente registrada no Código Civil como, entre aspas, algo que compete a ele. A não aplicação dessa advertência ou dessa multa, nos termos do artigo 1349 e 1350, pode acarretar também com que o síndico não está administrando de forma conveniente, e se ele não administra de forma conveniente, podemos imaginar um impeachment do síndico, que na verdade seria, dentro do Código Civil, a destituição de síndico, que tem todo um critério, todo um formalismo, mas isso pode ser a pena desse síndico que não administra de forma conveniente. A mesma coisa quando ele também pratica algum tipo de irregularidade ou não presta conta. E hoje, devido a essa pandemia, né, a maioria dos prédios, as áreas comuns, né, estão fechadas. Como que funciona? O valor do condomínio poderia ser abaixado, ou devido à área estar fechada, é uma atitude emergencial? Como que os proprietários, eles conseguem, ou se eles podem reivindicar que as áreas sejam abertas, mesmo nessa atitude emergencial? Porque tem prédios que a gente sabe que está aberto, com hora marcada a pessoa pode circular, e a maioria dos prédios eles tomaram já uma atitude radical, né? Isolamento total. Isso o senhor não acha que se eles abrissem um pouco essa flexibilidade, os conflitos entre os vizinhos não diminuiria? Começando pela primeira parte, o condomínio ele tem uma natureza jurídica de um rateio de despesas. Isso significa dizer que o condomínio não obtém lucro. Diferente de uma empresa para com o seu cliente, por exemplo, no caso do direito do consumidor, de que quando você não presta um serviço, a pessoa que está lá, o seu cliente, ele pode imaginar o seguinte: não houve prestação de serviço, então eu não vou pagar o preço, ou seja, a contraprestação. Em condomínio, por ser uma característica diferente de um rateio de despesas, ali, independentemente se tem o uso ou não da devida área de lazer, não quer dizer que não vai ter o pagamento. Um outro detalhe também que corrobora essa questão é que em condomínio, o valor da cota condominial ela é sempre aprovada em uma assembleia, ou seja, o orçamento já está aprovado. E aprovado este orçamento, esse valor ele sempre vai continuar fixo, independentemente de ter a utilização ou de não ter a utilização.
É fato também que no momento em que nós estamos, diante de toda essa crise, não só de saúde, mas também financeira, que tem vindo como um reflexo, os condomínios, com receio de ter as suas receitas diminuídas, têm procurado empresas que prestam serviço e têm tentado negociar. Empresas que não estão prestando serviço, eles estão buscando alguma forma de não efetuar o pagamento, buscando de todo modo negociações para que venha a ter a condição de diminuir o valor desse condomínio. Porque se nós imaginarmos uma inadimplência considerável, o condomínio não teria condição de pagar todas as suas despesas mensais. Um outro ponto também que é bastante preocupante é no tocante à questão da inadimplência por si só. Ela vai ser elevada, e sendo elevada essa inadimplência, vai realmente trazer um grande colapso aí nas contas do condomínio. Pegando o segundo ponto da questão que a colega levantou, quando diz acerca do fechamento das áreas ou de uma reabertura dessas áreas, ou seja, uma flexibilização para evitar que as pessoas continuem dentro dos seus apartamentos, isso porque no primeiro momento se tornou muito simples. Com bases em interpretações jurídicas, chegamos à conclusão de que o síndico tinha a condição de fechar. Só que isso numa semana fica muito fácil de você manter. Agora a gente já está num segundo momento, onde os condôminos já estão dentro dos seus apartamentos, a maioria dos estados, há 40 dias. E tem sido difícil, porque tem sido uma demanda dos próprios condôminos a flexibilização das abertura das áreas de lazer, de modo a dar condição das pessoas mesmos terem saúde dentro do condomínio. Tem condomínios, por exemplo, que tem áreas verdes, onde envolvem área de Cooper, quadra de tênis, onde o contágio ficaria muito difícil. Então, já tem sido discutido em diversos condomínios uma possibilidade de abertura de modo que não venha a trazer risco à saúde, que essa é a grande questão. Eu acho que uma utilização racional, uma utilização em que você tem a condição de fazer com que as famílias utilizem determinadas áreas comuns de forma totalmente separadas e isoladas, da mesma forma como foi feita a regra dentro dos elevadores. Dentro dos elevadores fizeram a seguinte regra: só entra uma única pessoa ou pessoas da mesma família. As pessoas que não são da mesma família aguarde o próximo elevador ou vai para um outro elevador para que não venha a ter esse contato. Fazer esse tipo de utilização racional dentro de uma área de lazer totalmente aberta, como, por exemplo, uma quadra de tênis, um campo de futebol, um campo de society, alguma coisa dentro do condomínio, me parece que, se usado de forma bastante racional, não tem seria mínimos os riscos dentro do condomínio. E caso, o senhor deu o exemplo do elevador, né? Caso exista uma família no elevador, o elevador para em determinado andar, e essa família é a pessoa que está fora, não faz a questão e deixa entrar, pode entrar, não precisa esperar. Isso quem está entrando e as pessoas que estão dentro do elevador, eles cometem alguma infração ou não? Porque está sendo de livre e espontânea vontade. Existe uma regra, mas eles estão se submetendo ao risco, se tiver algum risco, né? Entendi perfeitamente. Na verdade, vamos dizer assim, pelo que nós temos visto como prática, parece que virou o que era uma exceção virou uma regra. Hoje, uma grande regra de etiqueta é tomar cuidado, usar as máscaras, evitar entrar num elevador quando outra pessoa esteja nesse mesmo elevador, mas é óbvio que sim, vai acontecer os casos de exceção, onde vai depender sim de ter uma atividade, de ter uma atuação um pouco mais próxima. Nesses casos onde as próprias pessoas se submetem a esse tipo de coisa, dentro de um condomínio, eu acho que a grande questão é que cada condômino tem a responsabilidade dentro de si de fazer valer as normas do condomínio. Então, a esse condômino que não se sentir confortável e diante de uma pessoa que, de algum modo, tente entrar, eu acho que cabe a ele pedir licença, pedir que a pessoa vá no próximo, ou até mesmo ele saia do elevador diante de uma pessoa que não venha a respeitar.
e tome um outro elevador, ou espere, ou aguarde, isso em nome da sua saúde particular, que está acima dessa regra aí de condomínio, mas nesse caso caberia sim uma informação à direção do condomínio para que essa pessoa venha cumprir as regras. E o porquê que é importante fazer com que essa pessoa seja advertida? Porque aquele mesmo artigo que eu disse, o 1336, ele diz que qualquer condômino que de algum modo venha interferir na saúde, no sossego ou na segurança dos demais condôminos, a ele caberia uma advertência. Então, com base no próprio Código Civil e com toda essa fundamentação que nós temos, está o que eu achei. Com toda essa fundamentação que nós temos voltada à questão da OMS falando sobre o isolamento, do estado de calamidade decretado, eu acho que daria total condição de aplicar uma advertência. Durante esse período que a gente já vai fazer quase 40 dias que nós estamos em isolamento social, né? O senhor, como especialista nisso, o senhor sentiu uma maior procura ou não, profissionalmente falando? Vamos dizer assim, há realmente, vamos dizer assim, uma queda muito grande, eu acredito que em todos os setores. Mas mesmo considerando essa queda, que não estamos em dias normais, temos sentido bastante procura, dado o fato que a advocacia ela tem, vamos dizer assim, algo peculiar, porque nos momentos de crise, a advocacia acaba sendo muito requisitada, seja uma crise financeira, seja qualquer tipo de crise. Então, quando os conflitos aumentam, a necessidade de se buscar o poder judiciário através dos advogados tem sido bastante elevada. Não quer dizer necessariamente que hoje nós, enquanto advogados, pura e simplesmente estamos optando por fazer judicialização. Eu acho que o grande diferencial da advocacia hoje tem sido mostrar para as partes que o caminho de judicialização não necessariamente é o melhor caminho para o condomínio. Então, trazer as partes, fazer com que elas conversem mais, eu acho que é um grande caminho para nós não termos judicializado uma questão que vai acabar demorando bastante. Então, eu acho que entre os próprios advogados, num momento de conflito, dá sim para conversar antes e tentar chegar num acordo. Tentar fazer uma mediação, né? O advogado ele acaba sendo mediador aí para evitar problemas maiores com a justiça. Ainda mais agora nesse momento, né? Nós não vamos conseguir nada assim rápido, né? Tá tudo parado. E o doutor, vamos falar também que tem muito problema, vagas de garagem, né? O que é preciso dentro de um condomínio para você poder alugar a vaga de garagem? Se é sua, o espaço é seu, você comprou, e existe condomínios que a regra diz que não pode alugar, né? Seria a atitude correta do síndico o proprietário tem como recorrer dessa decisão ou não? Na verdade, a regra que está em vigor e a regra geral é que os condôminos, eles têm a condição sim de fazer a alocação das vagas, mas essa alocação desses espaços, dessas vagas, tem que ser para pessoas que são moradores do próprio condomínio. Então não dá para eu sair fazendo uma alocação de uma vaga para uma pessoa estranha ao condomínio. Isso porque nós colocaríamos a própria segurança do condomínio em uma situação muito difícil, muito delicada. Então, normalmente, a própria lei e as convenções dos condomínios, elas são bastante enfáticas e claras em dizer que fica proibido locações para pessoas externas ao condomínio. Então, num exemplo, eu tendo um apartamento com 3 vagas de garagem, eu posso fazer a locação de uma dessas vagas? Posso, para pessoas que de fato moram dentro do condomínio. E sobre os animais também? É convenção interna ou na lei eles falam e autorizam ter animais no prédio, de deixar o animal percorrer as áreas comuns, porque tem apartamentos, tem condomínios, né, que proíbem como é que fala? O livre acesso dos animais nas partes comuns, né? Isso é decisão unânime ou o proprietário ele pode sim recorrer disso e tentar poder, ainda mais animais de pequeno porte, né? Descer com ele numa área comum, num verde.
Temos dois, vamos dizer assim, dois momentos diferentes aí, dois caminhos diferentes. Uma coisa que se discutiu durante um tempo pode uma convenção de condomínio proibir animais de estimação dentro do condomínio? Ou seja, entrar no direito do condômino particular de ter um animal doméstico dentro do condomínio e falar, não, aqui nesse condomínio não pode, o que em alguns países, que não o Brasil, pode, aqui para nós isso não pode, isso seria contra a própria Constituição. O animal é algo que nós podemos ter. Então, é um direito individual nosso de ter o animal. Em alguns casos, por exemplo, do deficiente visual, na pessoa com necessidades especiais, o animal para ele é muito mais importante. Então, a gente não poderia cercear esse direito dessa pessoa ter o animal. O animal tem sido tão bem visto que hoje em dia ele entra no avião, no shopping, no restaurante, praticamente no restaurante, em alguns, etc. Então, a proibição do animal como cláusula de convenção de condomínio, isso daí tem sido cada vez mais claro que isso aí seria inconstitucional. Agora, posso ter o animal? Sim, posso. Agora, eu preciso obedecer regras. Tivemos julgados recentes do STJ dizendo que o animal ele é bem-vindo, sim, dentro do condomínio, mas desde que ele não vá contra o sossego, a saúde e a segurança dos demais condôminos. A título de exemplo, alguns animais, por serem perigosos à segurança, eles são proibidos por lei ter dentro do condomínio. E quando permitidos, tem que ser sempre com focinheiro, sempre com alça, e algumas regras são necessárias. Outros animais, por exemplo, nós podemos imaginar um animal doente dentro do prédio. Então, um animal doente dentro do prédio que vai trazer risco à saúde dos demais condôminos, ele também pode ser aí, pode existir uma ação judicial que faça com que o condômino não tenha a possibilidade de ter. E o outro exemplo que é o do sossego. Eu posso ter um animal? Posso, mas eu não posso ter um animal que ele fique latindo 24 horas por dia. Então, os condôminos têm que fazer de tudo para que consiga acalmar esse animal, para que ele não venha interferir o sossego dos demais condôminos. Então, pode, mas precisa obedecer às regras. Existem outras regras, por exemplo, como utilizar do elevador de serviço, andar somente no caminho, na rota que saia do prédio até o elevador, não andando nas demais áreas do condomínio de lazer, por exemplo, andando numa área de parquinho para as crianças, o playground. O animal vai naquele local, faz as suas necessidades, daqui a pouco a criança está colocando a mão lá, então não vai ter possibilidade de fazer isso. Coerência, né? Respeito ao próximo, com certeza. Doutor, e vamos falar agora uma coisa, eu acho que o que tem mais reclamações, ainda mais nesse momento que nós estamos de isolamento, né? Como você mesmo disse, é home office, é criança, é todo mundo ocupando o mesmo ambiente, do lado, mas uma outra família, barulho. Como é que funcionam as regras de barulho? Existe algum horário permitido? Ou nós temos que ter coerência? Quais as regras que a lei fala sobre... o que a lei hoje vê como barulho? Perfeito. Nós temos aí regras, normalmente leis municipais, muito conhecidas como PSIL e etc., que elas, de algum modo, tentam controlar questões voltadas a barulho. Mas não necessariamente essas leis municipais, algumas delas, se aplicam necessariamente aos apartamentos, porque dentro do condomínio existe a sua regra própria, que envolve o quê? Uma convenção de condomínio, um regulamento interno, onde você consegue fazer um controle muito maior. Então, dentro do condomínio, se a pessoa começa a se utilizar de um determinado barulho fora do horário previsto como o horário do silêncio dentro da convenção e do regulamento interno, a essa pessoa cabe uma advertência, uma multa na reincidência. Normalmente sempre trabalham aí o horário das 22 horas até as 6 da manhã. Em alguns condomínios, eles dizem o seguinte, que para nós fazermos o horário de reformas, é um pouco diferenciado. Esse já começa às 8 horas da manhã, podendo ir até às 17 horas. Então, de condomínio para condomínio vai ter as suas regras. Por exemplo, em condomínios comerciais, a regra já muda.
as reformas não são feitas nos dias úteis, são feitas aos finais de semana. E aí depende de condomínio para condomínio, vai ter as suas regras voltadas aí tanto à questão do silêncio normal, como também a questão das reformas que acontecem muito no condomínio. Dizer que simplesmente porque eu estou dentro do horário eu posso fazer qualquer barulho, também não é uma máxima verdadeira. Até porque eu não posso imaginar, por exemplo, um som alto, vamos dizer assim, saindo totalmente fora do controle, que vem aí incomodar todos os seus vizinhos das 7 da manhã às 8 da noite. Não sei, ainda que dentro daquele horário que você poderia fazer algum tipo de barulho, nós não podemos imaginar que uma pessoa coloque um som alto ao ponto de você, enquanto vizinha, não conseguir, por exemplo, receber a sua visita, atender um telefone, fazer um trabalho de escola. Então, tudo depende aí de a gente ter a questão de bom senso também. Não é porque eu posso tudo. Nosso direito, quando a gente fala do direito de propriedade, o que muito se pensava que ele era totalmente absoluto antigamente, cada vez mais a gente percebe que ele não é absoluto. O meu direito de propriedade vai até onde começa o do meu vizinho. Então, eu preciso ter essa regra aí de proporção para que eu não venha a tirar o direito de propriedade do meu vizinho. Nessa época, como o senhor mesmo deu um exemplo, exemplificou aí sobre construções nos prédios, nesse momento de quarentena, o síndico ele tem a prerrogativa de proibir alguma reforma nos prédios ou de proibir adentrar dentro dos proibir de adentrar pessoas estranhas ao condomínio. Ele tem essa prerrogativa, ele pode fazer isso? No momento em que nós estamos, não existe uma lei que trate exatamente dessa forma, com tanta clareza. Na verdade, existe um projeto de lei que ele deu início no Senado, ali por volta do dia 29, dia 30 de março, do qual fazia algumas alterações. Esse projeto é um projeto transitório, exatamente para resolver esse problema que nós estamos agora, esse momento que nós estamos passando, onde em alguns dos seus artigos dizia claramente que o síndico poderia impedir qualquer tipo de obra, desde que não fosse uma obra emergencial ou voltada a uma obra estrutural do condomínio. Então, mesmo não tendo esse projeto aprovado até o presente momento, as decisões têm sido cada vez mais de que o síndico acaba sim tendo esse poder de fazer essas interrupções dessas obras. Então, nesse momento, o que tem sido recomendado é que se faça somente as obras que são necessárias, aquelas em algumas vezes urgentes. Mas também, isso foi um primeiro momento. Nós temos percebido o pico, tem hora que vai chegar, tem hora que fica mais para frente, mas cada vez mais nós temos percebido que dia a dia nós temos visto interpretações de formas diferentes. Em alguns momentos, a gente busca flexibilizar, porque nos dá condição, olhando esse reflexo da saúde. Em outros momentos, nós buscamos cada vez fechar mais, através dos nossos conselhos, mas cada vez mais nós temos observado que o síndico tem tido a recomendação, tem dado como recomendação que as pessoas só façam as obras que sejam aí necessárias e urgentes. A gente voltando, vamos mudar um pouquinho, eu queria falar um pouco da inadimplência, né? Muita gente perdendo emprego, salários baixos, com certeza a inadimplência aumentou, não temos dúvidas, né? E o senhor falando de um projeto de lei, né, que foi aprovado agora, eu acho que a partir do dia 20 de março, né, que passou, que não pode mais ser ações de despejo. Como que está funcionando esse projeto de lei? Quem tem esse direito? Quem já era inadimplente ou quem vai ficar inadimplente daqui para frente? O senhor poderia explicar para quem está assistindo sobre isso? Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente se trata ainda de um projeto. Esse projeto é o 1179. Ele passou e foi concluído no Senado. E agora ele vai para a Câmara dos Deputados para depois ter uma possível sanção. Uma sanção presidencial. Então, o que acontece? Ele foi dividido, esse projeto é um projeto para um momento transitório, e ele foi dividido em diversas facetas. Então, ele trata, por exemplo, do regime geral do direito
privado como um todo, mas ele trata em momentos e em alguns artigos sobre regras voltadas às locações, em outros momentos aos condomínios, em outros pontos ao direito bancário e assim por diante. Quando fala sobre a parte de inquilinato, da parte de inquilino, ele traz lá uma regra em que inviabilizaria a possibilidade de uma ação de despejo ser proposta nesse momento, mas que também está tendo muita discussão lá dentro e alguns artigos já caíram. Então, nessa discussão do Senado que está tendo, já alguns artigos já caíram, outros passaram, mas ainda nós não temos nada aprovado. Na parte de condomínio, o que nós temos aí como aprovado dentro do Senado envolve a questão da reeleição do síndico, porque se nós não estamos tendo a condição de fazer uma eleição, ou melhor, uma assembleia presencial, e as convenções normalmente não prevê a assembleia virtual, como que a gente fica nesse momento tão delicado? Então, tem lá um artigo que diz o seguinte: se não for possível fazer essa assembleia virtual pelos meios tecnológicos, ficará suspenso, ou seja, o mandato do síndico ele vai ficar esticado, salvo engano, até dia 30 de outubro. Até o momento que eles estão imaginando aí que vai estar tudo mais calmo, resolvendo essa situação. Mas o projeto, por exemplo, ele foi para a Câmara dos Deputados e até agora, salvo engano, não teve muitas movimentações. Então precisaria, o ideal seria que fosse feito, aprovado rápido isso aí, porque os síndicos hoje eles já estão perdendo os mandatos por conta de que já está vencendo, não tem como fazer uma assembleia, e nesse momento que a gente tem feito muito, aí como necessário, entrando com ações judiciais, mostrando a impossibilidade de fazermos uma assembleia e pedindo essa prorrogação do prazo já na justiça mesmo. E tem sido aí grande o número de decisões de que, dado o fato dessa impossibilidade, esse prazo de eleição de síndico ele está ficando suspenso. Mas tem diversas regras esse projeto, e aí a gente vai ter que aguardar para a gente ver o que vai ser o texto final dele. E lá nós poderemos ter a ideia do que vai ser aprovado e do que não vai. Por exemplo, lá ele também trata do que o síndico pode ou não pode fechar as áreas comuns, ele fala sobre a eleição de síndico ou as assembleias virtuais, se poderá ocorrer ou não. Então tem várias regras que a gente vai ter que aguardar, e nesse momento, enquanto nós aguardamos, muitas das vezes sim, temos que nos socorrer aí do Poder Judiciário para fazer valer o direito do condomínio e a representatividade do síndico perante a coletividade. Na visão do senhor, que o senhor já tem vasta experiência, né, nesse campo, qual que seria a atitude correta e coerente nesse momento? No tocante à questão de eleição de síndico, manter os prazos, esticar esses prazos o termo final da eleição do síndico para um período pós-pandemia, eu acredito ser o mais coerente, dado o fato de que a aglomeração em si é muito difícil a gente, nesse momento, conseguir fazer. Então, aí, preservando a saúde, eu acho que esse seria, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho. Tem algumas convenções de condomínios que elas já prevêem as assembleias virtuais. E nesses condomínios, a assembleia virtual é um costume. Então, nesses condomínios onde tem previsão na convenção do condomínio, não vejo nenhum problema. O fato desse projeto trazer a menção de que poderá ser feito uma assembleia virtual, na verdade, ele não resolve muito o nosso problema. Porque quando nós tratamos aí do direito privado, dentro do nosso ordenamento jurídico, que é um ordenamento jurídico aberto, o que significa isso? Significa que, em regra, tudo é permitido. Não é permitido somente aquilo que a lei proíbe ou que a lei impõe algum procedimento. Então, fazermos assembleia virtual, nós só não poderíamos se houvesse na lei algum momento em que fosse impedido essa assembleia. E isso não tem na lei. Se não tem na lei, nós já temos uma pré-permissão, analisando sistematicamente o nosso ordenamento. Agora, algumas normas, embora abertas, elas dependem do quê? Elas dependem de fazer a regulamentação de como será essa convenção.
E o artigo 1334 do Código Civil, ele define e ele cria a convenção do condomínio e diz que as regras voltadas à assembleia de condomínio, elas serão definidas na convenção do condomínio. Então, é nesse artigo 1334 do Código Civil que ele cria a convenção e já dá, dentro desse mesmo artigo, o rol do que vai ser tratado na convenção. Então, nas convenções em que existe a possibilidade da assembleia virtual totalmente regulamentada, como que vai ser o procedimento de chamamento, que tipo de software que vai ser utilizado, não o nome do software, mas sim quais são os atributos que esse software tem que ter para que tenha a condição de fazer uma assembleia segura. Para os condomínios que já têm a convenção, isso na convenção não tem problema nenhum. Eles já faziam assembleias virtuais e eles vão continuar fazendo. Agora, tem um outro ponto, um outro momento que a gente precisa destacar também, que é muito importante, que é o seguinte: algumas assembleias, elas são necessárias. A gente pode lidar diante de algumas questões que são totalmente urgentes e nós precisamos fazer a assembleia. Nós não vamos fazer a assembleia presencial, mas nesse momento, tendo ou não tendo a previsão na convenção do condomínio da liberdade da assembleia virtual, nós teremos sim que se debruçar sobre essa assembleia virtual e nos casos em que há extrema necessidade e urgência, a gente tem que fazer essa assembleia pelos meios virtuais, tomando todos os cuidados que são necessários, mas sim, temos que enfrentar uma assembleia dessa. Doutor, pelo tudo que o senhor diz, né? Hoje, nesse momento, eu acho que a gente está, tudo pode, desde que não fere a lei e os costumes, não é? E eu venho agradecer ao senhor, né, por ter tirado as nossas dúvidas e por ter aceitado o nosso convite e participado do programa. Eu que agradeço, Lilian, agradeço a TV Alesp, toda a sua audiência e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. E aqui agora acabamos de finalizar mais um Alesp Conecta, que falou hoje sobre os conflitos entre vizinhos em época de quarentena. Se você quiser ver este e rever outros de nossos programas, acesse o nosso canal do YouTube. Até a próxima!